Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amados do Senhor, graça e paz, nós iremos fazer a leitura de 2 versos do Salmo de número 84. Desde o retorno dos nossos cultos, nós temos iniciado lendo o Salmo de número 84. Fizemos uma leitura logo no primeiro dia do Salmo inteiro, e agora estamos por parte. Salmo de número 84. E hoje nós iremos ler os versos 5 e 6. Como são felizes os que em Ti encontram sua força e que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas.
Que bênção estar nessa peregrinação espiritual, passando pelo Vale de Baca ou Vale de Lágrimas, mas sabendo que o Senhor transforma esse vale num vale de bênção. O Senhor tem esse poder gracioso de nos conceder, em meio à nossa peregrinação espiritual, nada fácil, enquanto o povo se dirige para a sua casa, que é esse o caso do Salmo, transformar vales de lágrimas em um lugar de alegria, felicidade e júbilo. Em meio às adversidades, o Senhor tem feito com que o nosso coração descanse na alegria dEle. Eu quero convidar você neste instante a orar, e a orar pedindo perdão, mais uma vez, pelos nossos muitos pecados. E vamos confiar que esse Deus nos escuta e tem prazer em atender às nossas orações, especialmente quando de todo o coração nós o buscamos por meio de Cristo Jesus. Vamos fazer isso. Pai bendito e amado, nós somos a Tua casa, aqui nos reunimos em Tua presença, na certeza de que o Senhor habita em nós. Habita em nós porque o sangue de Cristo arrumou essa casa, nos purificou de toda imundície, tirou a nossa culpa, nos tirou da condenação do pecado. Ainda assim, ó Pai, nós insistimos em pecar contra Ti, em não se conformar totalmente à Tua santa vontade. Portanto, tenha misericórdia mais uma vez de nós. Alegra a Tua casa, Senhor, com cânticos, com os louvores que são liderados pelo Teu Santo Espírito. É o Teu Santo Espírito quem nos lidera em júbilo, em alegria. É o Teu Santo Espírito que nos coloca no meio da dança da Trindade. Ó Deus, nos encha de prazer, nos encha de alegria e satisfação na Tua presença, porque temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Nos aproximamos de Ti com santa reverência, mas com santa confiança também. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza. Certeza de justificação, certeza de perdão, certeza de que somos o Teu povo e de que o Senhor aceita, portanto, o nosso culto. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. É muito bom podermos estar retornando à casa do Senhor, nos reunirmos, mesmo que com todo cuidado. Mas é muito bom poder adorar ao Senhor juntos, porque nessa noite nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Na sua palavra Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E uma certeza que nós temos é que o Senhor cumpre as suas promessas. Então nós temos certeza que nessa noite Ele está aqui. Deus está aqui. Se você puder, fique de pé. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso louvor, com todo o nosso coração. Deus está aqui, aleluia. Deus
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Aleluia. Tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor estará aqui. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, o Senhor nos ama. E nos ama com amor incondicional, Ele nos salvou. O amor do Senhor é eternamente. É um amor que não falha, que nunca falhou e que nunca falhará. Cante o amor do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Meu Deus, quão maravilhoso é saber que o teu amor não falha, Senhor. Porque mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às circunstâncias como a que estamos vivendo, Senhor, nós sabemos que podemos nos refugiar no Senhor. Que o nosso descanso é nos teus braços, Senhor. Feche os teus olhos nesse momento e entrega o teu coração a Deus. Descansa nele, coloca nele todos os teus fardos, todos os teus medos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu
Graças a Deus, aos poucos, os nossos cultos vão sendo retomados. Gradualmente, a gente percebe a presença de alguns irmãos que nos outros cultos não estavam. Graças a Deus por isso. Como é bom ver a igreja florescendo novamente. Isso nos enche de esperança. Eu quero ter um momento de oração com você, oração de gratidão, oração de súplica ao Senhor. Mas antes, eu acho que você já me ouviu falar isso pelo menos umas 3, 4 vezes. Eu gosto desse assunto. Nós precisamos saber a quem nós estamos dirigindo a nossa oração. É importante isso. Saber a quem nós estamos dirigindo a nossa oração. Pastor, nós estamos dirigindo a oração a Deus. Sim, mas quem é esse Deus? Porque Deus é muito vago assim. Quem é esse Deus? Freud, como vocês sabem, o pai da psicanálise moderna, ele chegou a uma conclusão que nós não iremos concordar, evidentemente, que nós criamos Deus, não conseguimos amadurecer, não saímos da nossa infantilidade existencial, e aí, com medo de coisas como tempestades, doenças, coisas que são ameaçadoras, nós criamos alguém que é maior do que isso. A necessidade do homem criar alguém que tem poder sobre essas coisas. E aí Freud diz que nós criamos Deus. Deus foi criado por uma inquietação existencial, por uma necessidade. Só que essa teoria, ela é muito infantil. Porque uma vez que Freud sugere que quem acredita nesse Deus é infantil, essa mentalidade freudiana é infantil demais. Por que é infantil e não madura? Porque não faz sentido eu criar um Deus que é maior, por exemplo, do que uma pandemia. E não somente isso, tem um controle sobre ela. Se ele é maior do que essa pandemia e tem o controle dela, então ele é mais assustador do que a pandemia. Seria, portanto, contraproducente criar um Deus para que eu pudesse simplesmente fugir dos meus próprios medos, uma vez que esse Deus deve ser mais temido do que o vírus. Você pode se proteger do vírus, mas de Deus você não se protege. Aliás, um dia todos nós iremos comparecer ao tribunal dele. E iremos estar face a face com esse Deus, que é maior do que tempestade. Os discípulos que estavam lá no mar agitado e que disseram: vamos perecer, mestre, não te importas? Quando Jesus repreende o vento e o mar, eles ficam mais assustados ainda. Quem é este que manda, ordena ao vento, ao mar, e estes lhe obedecem? Eles estavam diante de alguém mais ameaçador do que a tempestade. A quem nós oramos, irmãos? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que deve ser temido por nós, ao Deus que deve ser reverenciado, ao Deus que é santo, ao Deus que é soberano, e que além de tudo isso,
é cheio de graça, misericordioso, se compadece dos seus e tem olhado para nós com um terno olhar que só Ele tem. Como é bom, portanto, saber que temos alguém que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso, mas que não é um déspota, que não é um tirano, que não está brincando com a nossa vida. Ele não está ironizando a sua existência, Ele está levando a nossa vida muito a sério. E, portanto, é necessário que, ao comparecer à Santa Assembleia, tenhamos isso em mente, esse senso da presença de Deus. Dito isso, eu quero orar com você. Eu quero orar em súplica, quero orar em gratidão, quero ter um momento com a igreja de oração. Você pode ficar aí onde você está, ou do jeito que você está. Nós queremos render graças ao nosso Deus por mais um ano de vida que Ele concede, por exemplo, ao nosso diácono Lenivaldo. Ele está aqui apresentando esse culto em reconhecimento ao doador da vida e àquele que a preserva. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e a vida de toda a tua família. A nossa irmã Teca certamente está oferecendo esse culto em ação de graças, completando mais um ano de vida, e a igreja se alegra também com isso. Nós vamos dar graças a Deus por isso. Vamos dar graças a Deus pela recuperação, pelo menos inicial, de Telzinho, bebê que é sobrinho de Samara, alvo das nossas orações. O Senhor tem respondido às nossas orações. Vamos dar graças a Deus pela cirurgia, ou pelo processo cirúrgico que foi bem sucedido da nossa irmã e missionária Deise. Ela se recupera, está bem, graças a Deus por isso também. Tenho certeza que você tem aí motivos de gratidão no seu coração. Apesar dos pesares, o Senhor tem sido muito bondoso para com as nossas vidas. Por exemplo, o pão não tem faltado. Tenho certeza que o pão não tem faltado. O cuscuz não tem faltado. Cuscuz com ovo não tem faltado, não. Cafezinho não tem faltado, não. A bolachinha está lá, guarda. O Senhor tem sido Deus de providência para com o seu povo. E quero destacar, irmãos, me perdoem me alongar tanto aqui. Eu falei isso numa live ou numa transmissão, uma quarta-feira. Não quero citar nomes, mas estava aqui pela manhã e um casal aqui da nossa igreja parou o carro ali, entrou e veio para colocar dízimo e oferta. Isso que eu vou falar é interessante porque daqui a pouco nós iremos fazer isso, dizimar e ofertar na casa do Senhor. E o casal que não está podendo frequentar os nossos cultos em virtude da idade, veio até aqui e cheio de alegria, veio cooperar com a obra de Deus. Isso encheu meu coração de alegria. Significa dizer que o Senhor tem cuidado da sua obra, Ele tem cuidado da sua igreja. É Ele quem sustenta, é Ele quem nos sustenta. Aquilo foi um símbolo para mim. Eu sei que mais pessoas têm feito isso, nos bastidores, na ausência de holofotes, via transferência bancária, por exemplo. Eu sei, e nós temos testemunhado, em meio a essa crise, a boa mão do Senhor sustentando a nossa igreja local. Quero glorificar a Deus por isso. Quero oferecer esse culto em ação de graças,
Porque enquanto muitas igrejas estão passando por dificuldades extremas, o nosso Deus tem nos sustentado, irmãos. Não que Ele não esteja sustentando as outras, mas como é bom perceber que nesse ponto o Senhor tem acalmado o nosso coração, dizendo assim: eu estou no controle de todas as áreas da igreja, inclusive das finanças. Deixe isso comigo. Eu toco no coração dos irmãos, eu toco no coração do meu povo. É Ele que faz isso, irmãos, e não o nosso apelo, até porque não fazemos apelo emocional, apenas recomendamos, como ato de adoração, que os irmãos sejam generosos, dizimando e ofertando na casa do nosso Deus. Então vamos dar graças a Deus por tudo isso, e também vamos suplicar ao nosso Deus por aquelas questões mais urgentes. Talvez você esteja angustiado, sofrendo por alguma razão, sofreu alguma perda, algum dano, algum prejuízo. Coloque diante do Senhor isso também. Vamos em oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai bendito e amado, nós te louvamos porque Tu tens sido fiel para com a Tua glória, e é por isso que nós estamos bem, porque fazemos parte da Tua glória, vivemos para a Tua glória, ou pelo menos deveríamos viver com todo o nosso ser para a Tua glória. Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede a Lenivaldo, a Teca e a tantos outros irmãos da nossa igreja que completaram mais um ano de vida durante essa semana que se passou, no início desse mês, e que ao longo do mês irão completar mais um ciclo. Muito obrigado por cada um desses nossos irmãos. Obrigado por Telzinho. A Tua boa mão está estendida sobre a vida dele. Graças te damos pela vida de Deise. Tudo ocorreu de acordo com a Tua soberana vontade. Ela está bem e nós nos alegramos com isso. Obrigado, Senhor, pela vida de Deise, pelo seu serviço, pela sua labuta ministerial, pelo que a nossa irmã tem feito, apesar de tudo o que enfrenta pela nossa igreja. Obrigado, Senhor. Continuamos em oração por Arthurzinho. A igreja continua clamando. Clamamos por ele, Senhor, que a Tua mão, que não está encolhida para não poder salvar, que a Tua mão se estenda. Essa é uma linguagem simbólica que nós usamos, Senhor, para dizer: ó Deus, vai ao encontro desta criança e faça segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa a família, Senhor, que está envolvida diretamente nesse drama, um drama que redunda e que redundará para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, tenha misericórdia daqueles que sofrem, padecem por causa de enfermidades. Tenha misericórdia, Senhor. Em meio a essa crise, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos o Teu amor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, neste exato momento, você tem a oportunidade de sair do seu lugar para ofertar, para dizimar. Fique à vontade. Enquanto isso, nós iremos louvar ao nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, graças te damos por cada centavo que tem sido confiado à tua igreja, confiado ao conselho dessa igreja, à administração dessa igreja, e que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ou que aqui se encontra, que o Senhor abençoe as famílias que estão em seus lares, famílias que estão privadas de participar efetivamente dos cultos, mas que continuam contribuindo com a tua obra. Te agradecemos, Senhor, por isso, por cada família, e te pedimos, nos dê sabedoria para aplicar da melhor maneira possível cada centavo arrecadado para o avanço do teu reino, para a melhor estruturação do lugar de adoração, porque é a partir daqui, Senhor, que nós ganhamos força para fazer o teu nome conhecido em todos os lugares. Ajuda-nos nisso sempre, é o que te oramos, gratos por tudo, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos neste momento para a nossa pregação. Quero convidar o reverendo Lorinaldo. Ele está entrando na série de mensagens. Nós estamos numa série que tem por tema Nas Janelas da Alma, espiando os Salmos. Então nós queremos trazer mensagens que realmente falam a alma, e essas mensagens, elas são o Evangelho, nós entendemos isso, nós apresentamos uma única mensagem, sempre, não temos outra, o Evangelho, só que apresentamos o Evangelho a partir de livros diferentes, de textos diferentes, de óticas diferentes, através das Escrituras Sagradas. O pastor Lorinaldo vai dar continuidade à série dos Salmos, e eu gostaria de orar pela vida do mesmo. Pai bendito, use o teu servo para falar aos nossos corações.
para edificar a tua igreja, para nos preparar ainda mais nessa peregrinação espiritual, onde nós precisamos confiar somente em Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor, e que o milagre da pregação aconteça mais uma vez. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom que agora, além das transmissões via YouTube, enfim, as mídias sociais da igreja, agora nós voltamos essa já é o terceiro domingo que nós nos encontramos na casa do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus. Louvado seja então o nome dele por esta graça que ele nos concede, né? O privilégio de estarmos na casa do Senhor, buscando a face do Senhor. Como bem falou o reverendo André, a nossa igreja, né, está com essa série de mensagem, né, nas janelas da alma, por sinal muito sugestiva, tem edificado bastante as nossas vidas, nas janelas da alma, espiando os salmos. E na noite de hoje nós vamos espiar nessa janela que Deus nos abre, tá? Nós vamos espiar um salmo muito conhecido, talvez o mais conhecido de todos os salmos, né? Que é o Salmo 23. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, tanto aqui no templo como em sua casa, e nós estaremos fazendo uma reflexão em cima do Salmo 23. O Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Quando o pastor André me convidou para que estivesse ministrando um dos salmos, né, eu de pronto respondi para ele que gostaria de refletir sobre o Salmo 23. Minha ideia era que a gente pudesse, sendo bem presbiteriano, tirar dos 6 versos, né, 6 ricos versos, preciosíssimas lições. E eu pus a me debruçar, a estudar, a ler o material, os comentários, enfim, a orar na presença do Senhor. E, meus queridos irmãos, que riqueza, né, o Salmo 23. E eu disse a pastor André, o Salmo será o 23, mas nós vamos refletir apenas no verso 1, dada a abundância, né, de sabedoria vinda do alto para as nossas vidas. Então, nesse meu estudo sobre o Salmo 23, nós vamos nos concentrar apenas nesta noite no verso 1, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu colocar uma aguinha aqui para mim.
Muito bom. Pai, abençoe a explanação da Tua palavra, a exposição da mesma. Mais uma vez em Tua presença, te peço que Tu estejas me usando, pondo dos meus lábios aquilo que Tu desejas falar para mim e para os meus irmãos. Sim, Senhor, estejas falando a partir de agora, através deste Teu instrumento, pois eu te oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos estudiosos da palavra de Deus, e eu talvez seja um dos pequeninos, não é? Mas muitos, talvez como eu, creem que este salmo, ele foi escrito dos anos, digamos assim, da velhice de Davi, nos anos da terceira idade de Davi. Há um grande número de comentaristas que vão por esta vereda, vão por esta linha, e eu penso que eles têm razão e concordo com eles, né? O Salmo 23 foi escrito, né, quando a alma do rei Davi, do poeta Davi, enche-se de, digamos assim, de contemplação, e aí, dada a sua idade, de uma contemplação solitária, né, porque os anos vão chegando e a gente vai ficando mais isolados, né? E com essa pandemia, então, né, aqueles que passam dos 60, e aí eu tomo como exemplo papai e mamãe, né? Papai não saiu, desde março que ele não saiu de casa, nem no hall do prédio lá onde ele mora ele vai, né? Se resguardando mesmo dessa questão da pandemia. Mas o fato é que Davi, dada a idade, ele começa de forma, penso eu, solitária, a contemplar como Deus foi providente, como Deus foi cuidadoso, como Deus foi amoroso em cada ano da sua vida, né? Davi viveu 71 anos e 40 destes anos ele viveu reinando sobre Judá e depois sobre o reino de Israel, por assim dizer. Então, nesse salmo, quando eu leio esse salmo, o Salmo 23, eu enxergo, eu vejo Davi, meus queridos irmãos, aqui em uma espécie de, digamos assim, de zona de conforto, não é? Após as suas encarniçadas lutas para estabelecer, como eu falei, o reino de Israel, o reino do povo escolhido por Deus, conforme os relatos dos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e por aí vai. Nós encontramos Davi como filho de Jessé, né? E ele era o mais jovem, meus queridos irmãos, entre os 8 filhos que Jessé tinha. Davi era o caçula, Davi era o menor daqueles 8 filhos que Jessé tinha. É interessante, né, que, por exemplo, 3 destes irmãos de Davi eram homens guerreiros, eram homens de luta, faziam parte do exército de Israel, do exército de Saul, né? E a gente encontra isso quando Davi vai ao campo de guerra a pedido do pai para dar uma olhada, dar uma espiada, como se encontravam os seus irmãos, levar algumas coisas, alguns alimentos, né? Alguns paparicos da mamãe, né? Quem sabe um queijinho de coalho, um pedacinho de cuscuz, uma rapadura, se fosse daqui do Nordeste, não é? Mas o fato é que Davi, dentro daquela família, por ser talvez o mais novo, ele tinha a responsabilidade de ser pastor do rebanho de ovelhas que Jessé tinha. É fato que ele foi pastor de ovelhas até o dia que Deus o escolheu, dentre os 8 filhos de Jessé, dentre os seus irmãos, para que ele, Davi, embora na obscuridade, fosse ungido por Samuel para ser o rei, o futuro rei de Israel, dados os desmandos, dados os pecados cometidos pelo primeiro rei, no caso Saul.
Assim, a gente encontra quando folheia a história de Davi, as Sagradas Escrituras, a gente encontra Davi como um homem que possuía várias habilidades. Além de pastor de ovelhas, como eu já falei para vocês nesta noite, a gente encontra Davi como um músico e compositor extraordinário. Tá? E era um músico, penso eu, assim como Marcelo, né? E como outros que a gente tem aqui na igreja. Saul, quando estava perturbado, precisou de uma terapia, né? Naquele tempo já existiam as terapias, e aí indicaram Davi. E Davi tocava um instrumento fabuloso, a harpa. E Davi dedilhava aquela harpa, e no barulho da alma de Saul, né, nos sentimentos cheios de angústia, cheios de estresse, Davi tocava, e penso eu, não só tocava, cantava, e Saul, nos diz a palavra, se acalmava. Isso era fato, porque Davi, além de ser pastor de ovelhas, além de ser músico, Davi, meus queridos irmãos, era um homem exemplarmente piedoso. Era um homem que temia a Deus. Era um homem que colocava o Senhor acima de todas as coisas. Era um homem que procurava caminhar nas suas lutas, no seu dia a dia, com o Senhor na sua presença. Davi era um homem, podemos dizer assim, com essa característica espiritual, com essa habilidade espiritual. Era um homem piedoso, era um homem que louvava a Deus, era um homem que adorava a Deus, era um homem que orava a Deus, era um homem que lia a palavra do Senhor e, além de tudo isso, era um homem que procurava obedecer aquilo que as Sagradas Escrituras recomendavam para a sua vida. Por isso, Davi também, ele era um homem que, além de ser pastor de ovelhas e músico, ele era um homem piedoso. Era um poeta fabuloso. Quase 80 salmos são reconhecidamente escritos por Davi. E que salmos, né? Dentre eles a gente encontra a riqueza desse salmo, do Salmo 23. Era um poeta de primeira linha, né? Os séculos passaram, mas continuamos lendo e sendo edificados pela poesia de Davi. Mas Davi não era só um pastor de ovelhas, um músico, um homem piedoso, um poeta. Davi era um guerreiro e não se curvou diante dos impropérios do gigante Golias, que deixava temeroso, que deixava cabisbaixo todo o exército de Israel. O enfrentou não com suas forças, o enfrentou não com as armas e a armadura de Saul. Enfrentou Golias com o quê? Enfrentou Golias com a arma que ele conhecia, com a funda. E enfrentou Golias, acima de todas as coisas, no poder e na autoridade do Senhor. Disse: eu vou contra ti, Golias, não com as minhas forças, não com a minha envergadura física, que era diminuta em relação a Golias. Mas Golias, eu vou te enfrentar. Tu que estás lançando esses impropérios contra o Deus Altíssimo, eu vou no nome deste Deus Altíssimo e na força e do poder dele. E a gente ainda hoje conta para os nossos filhotinhos, né? Para as crianças, as maravilhosas histórias, começando por esta primeira conquista de Davi. Davi foi um político vitorioso. Por isso, Deus lhe concedeu a graça, né, de conduzir, e sim, a partir de Davi, e na sequência com Salomão, Deus abençoa, Deus engrandece, e Deus traz o povo dele adiante, numa vitória fabulosa, né, numa conquista fabulosa de caminhar com o Senhor. E Davi também, ele era, além de pastor, além de músico, além de homem piedoso, além de poeta, além de guerreiro, além de político, ele era um profeta do Senhor também. Vale destacar, meus queridos irmãos, que por Davi ter sido pastor de ovelhas, Davi compreendia as necessidades das ovelhas, sim.
Davi compreendia como ninguém as necessidades de cada ovelha do rebanho de Jessé, seu pai, e por extensão dele também, responsável por aquelas ovelhas. E Davi não só compreendia as necessidades das suas ovelhas, mas também Davi compreendia como deveria cuidar delas. E aí, de forma analógica, a gente compreendendo e já trazendo e aplicando para o nosso dia a dia, a gente vê que o Supremo Pastor, o nosso Pai eterno, compreende as nossas necessidades como ovelhas, e não só compreende, mas cuida de cada um de nós, que nos encontramos aqui nesta noite e que estamos nas mídias sociais da nossa igreja. As ovelhas, meus irmãos, elas são tidas como animais indefesos, e não só isso, elas se perdem com uma facilidade tremenda, e precisam, portanto, de cuidados e do olhar constante do pastor. Assim, esse salmo é uma metáfora do grande pastor, do Senhor a quem servimos, do Deus Pai, do Deus maravilhoso, do Deus grandioso, que cuida de nós, as suas ovelhas, e que nos abrem, como bem está trazendo o reverendo André, nos abrem janelas para falar à nossa alma, a cada palavra, a cada frase, como nós vamos ver neste único versículo do Salmo 23, o primeiro deles: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim, esse salmo é composto por quem, digamos assim, compreendia as necessidades das ovelhas e os muitos cuidados do pastor para com as ovelhas, e consequentemente, esse pastor é comparado a Deus, considerando o grande amor que os pastores tinham para com as ovelhas, e o grande amor que Deus tem para conosco, e o cuidado que aquele pastor tinha para com as suas ovelhas, e o cuidado com que Deus, sendo bem redundante, tem para com cada um de nós. Assim, nesta noite, meus queridos irmãos, atentemos para as janelas que nos traz o Senhor, nesse salmo, mas precisamente no verso 1 do Salmo 23. Deus quer abrir essa janela, a janela da nossa alma, e nos ensinar através desse salmo, o Salmo 23. Muito bom. A primeira janela que nós encontramos se encontra praticamente na primeira palavra do Salmo. Davi diz assim, iniciando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas veja o que é que ele diz, o Senhor. Que janela seria essa, pastor? É a janela da suficiência em Deus. Sim, repito, é a janela da suficiência em Deus. Davi, quando escreve esse salmo, ele o inicia dizendo assim, olha, o Senhor, e tudo mais que eu escrever, vem dele. O Senhor, Ele é suficiente em todas as coisas da minha vida. O Senhor está comigo em cada instante da minha vida. O Senhor. Nos lembremos que estamos considerando que Davi escreveu esse salmo em sua terceira idade. Havia toda uma caminhada, Havia toda uma caminhada pela vida de Davi. Se não tinha 71 anos, talvez estivesse ali próximo, de ser um homem nessa idade. Mas ele já era um homem, e se considera assim, um homem caminhando para os seus últimos anos. Podemos, assim,
nessa caminhada, nessa janela de suficiência, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos destacar que dentre os muitos feitos que Davi recebeu das mãos deste Senhor que era suficiente para ele, a gente destaca pelo menos 3. Primeiro, ele foi, como já falamos no início, na introdução desta palavra, o fundador da monarquia judaica. E é tido, quando a gente lê, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, Davi é tido como o maior dentre todos os reis de Israel. E tudo isso veio por quê? Porque o Senhor estava com Davi. O Senhor caminhava com Davi. O Senhor orientava a vida de Davi. E o Senhor fazia tudo isso como que em uma parceria. Afinal de contas, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e esse segundo o coração de Deus vem de onde? Vem da sua vida piedosa, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar dos arranhões que ele e que nós temos nas nossas vidas, não é? Mas Davi, ele caminhava sabendo que o Senhor era o seu pastor e nada me faltará. E esse Senhor, unicamente esse Senhor, era suficiente para a sua vida. Assim, ele foi o fundador da monarquia judaica e é tido como o maior dos reis de Israel. Os salmos, os quase 80 salmos escritos por Davi, atribuídos a Davi, segundo os estudiosos, né? Esses salmos compostos por Davi são cantados por toda a cristandade, século após séculos. Os salmos servem de edificação para o povo de Deus. E ainda hoje, em pleno século 21 da cristandade, nós cantamos aqui várias vezes, inclusive em alguns dos nossos cultos, palavras, frases, orações compostas, escritas, atribuídas ao Davi. Consequentemente, esses salmos nos alimentam, né? Esses salmos nos ajudam na nossa caminhada espiritual. E o terceiro fato que eu gostaria de atribuir essa suficiência de Deus na vida de Davi, né? É que ele formou um dos elos da cadeia dos ascendentes, daquele que se chama o filho de Davi. Quando você lê a sua Bíblia, né, você encontra nos evangelhos várias passagens, né, principalmente envolvendo no Novo Testamento fatos de milagres feitos poderosamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando, por exemplo, 2 daqueles cegos clamam e dizem, né, que o Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Como Bartimeu assim o fez também. Filho de Davi, é um desses elos da cadeia de ascendentes. Jesus vem da descendência de Davi, e isso é um fato que merece que nós o destaquemos também. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É como se Davi, querido irmão, querida irmã, estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: olhe, vocês digam o que vocês quiserem acerca da vida, das conquistas, das caminhadas de vocês. Como, por exemplo, vocês podem dizer o seguinte: os meus negócios são a minha provisão e nada me faltará. E pasme, há muita gente que pensa assim. Há muita gente que não crê, não teme e não conhece a Deus, que acha, né, que os seus negócios é que serão a sua provisão e que nada lhe faltará. Há outros que dizem: os meus bens serão a minha segurança, nada me faltará. Há outros que dizem: o meu conhecimento, o meu saber, né, a minha visão das coisas, o meu estudo é a minha segurança,
nada me faltará. Porém, Davi aqui, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui, Davi, filho de Jessé, afirma mais ou menos o seguinte: o Senhor é o meu pastor, eu não quero mais nada, Ele me é suficiente. Tendo o Senhor em minha vida, as demais coisas vão de vir. Não importa o que eu tenho, não importa o meu saber, não importam os meus bens, não importa a prosperidade dos meus negócios, não importa a carreira vitoriosa que eu tenho na empresa ou no serviço público. Não, o que me importa, antes de todas as coisas, é que eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada quero mais do que o Senhor em minha vida. Afinal, Ele é a janela de suficiência que eu preciso para tocar no o meu dia a dia. Quem é para Davi esse Senhor do Salmo 23? Meus irmãos, para Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor do Salmo 23 é o Deus Altíssimo. Não é em tamanhos geométricos, é dada a infinidade desse Senhor, que é inatingível em função da pequenez que nós somos, de tão pequeno que nós somos. Mas o Senhor, Ele é infinito, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que executa todas as coisas. E para Davi, o Senhor do Salmo 23 é esse Deus Altíssimo, é o Deus Santo a quem ele adorava, é o Deus poderoso que pelejava, ele dava força, ele dava sabedoria para ser o guerreiro, para ser o comandante, o general das forças de Israel, ou para ser o pastorzinho. Sim, o pastorzinho que não tinha medo do urso, nem tinha medo do leão, que queria devorar as suas ovelhas. Sim, esse Senhor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor é o Deus Altíssimo, é o Deus Santo, é o Deus poderoso. Esse Senhor é Pai. Sim, como muitos de nós que somos aqui, e só sabe o que é ser pai, quem é pai, não é? Quem é pai? Meu menino está com 23 anos, em dezembro faz 24 anos, netinho. Mas a nossa casa só fica completa quando netinho está aí. Hoje ele chegou, veio de João Pessoa, e Cida logo cedinho disse, netinho está aí, nós vamos fazer o quê? Eu disse, faça para o almoço o que ele mais gosta, né? E o que netinho mais gosta é aquele cozido, né? Aquele cozido, e Cida fez aquele cozido regado a um bom pirão, né? Um bom pirão. E como é bonito ver aquele prato, né, do filho, né? O pai gosta dessas coisas, de admirar essas bobagens, né? E 23 anos eu estou aqui ainda babando pelo filho. Imagine o amor de Deus para conosco, pastor André. Imagine o amor de Deus para com você. Como Deus se alegra, por exemplo, em ver você na casa dele nesta noite. Por quê? Porque Ele é o seu Senhor, é o seu pastor e nada lhe faltará. Então, esse Senhor que Davi fala aqui no Salmo 23 é o Deus Altíssimo, Santo, Poderoso, Pai, Juiz, Redentor, Salvador, Libertador. Era o escudo da vida dele, era a força que ele tinha nas suas caminhadas, o Deus que é justo e o tratava assim, o Deus que vê, que enxergava cada instante, cada momento, quer seja esse momento na presença do Senhor, quer ser pecando contra Batseba, e Deus enviando Natã para repreender, para mostrar a Davi que ele havia pecado. Sim, até nos momentos de pecado, esse Deus que vê, age com misericórdia e amor para restaurar o seu filhotinho, o rei, o grande rei Davi.
É o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, que lutava as inúmeras batalhas do exército de Davi, o Deus vivo, que atuava de forma viva na vida dele, o Deus eu sou, não há outro além de mim. O Jeová Jiré, sim, o Senhor proverá. O Senhor proveu as lutas de Davi e há de prover as nossas lutas também. O Jeová Rafá, o Senhor que sara, que nos sara dos nossos pecados, mas que também põe de forma extraordinária a mão dele sobre as nossas vidas e, consequentemente, nos dá saúde, nos cura. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? Só sabe o que é carregar uma bandeira, e se a bandeira for do galo, aí você só sabe se você carregar a bandeira, né? O pastor André de lá, ele fala muito daquele negócio lá, né? Mas eu gosto, estou falando hoje à noite, que é bonito carregar a bandeira daquilo que você gosta, né? E o Senhor, esse Senhor que Davi cria, era o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, vai adiante de mim e me concede as minhas vitórias. E Jeová Shalom, esse era o Senhor que Davi cria. O Senhor é a minha paz. O mundo está pegando fogo, e pegava, o bicho pegava na época de Davi. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é a minha paz, podia dizer Davi. Mas o texto continua, e aí nós vimos, primeiramente, que o Senhor, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, é a janela de suficiência, não é? De suficiência nas nossas vidas. E quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, o que é que ele quer dizer com isso, queridos irmãos? Que janela é essa? É a janela da confiança no Deus suficiente que foi apresentado nesta noite para vocês. A janela da confiança em Deus. O Senhor é o meu pastor. No original, o verbo aqui, ele se encontra no gerúndio e significa a confiança pessoal de Davi, dizendo o seguinte, olha, o Senhor, Ele está me pastoreando. Eu vou caminhando no dia a dia, e o Senhor, Ele vai me pastoreando, Ele vai cuidando de mim como rebanho dEle. O Senhor está me pastoreando. Vale ressaltar que os pastores do Oriente, eles guardavam as suas ovelhas, eles proviam alimento e água para as suas ovelhas, eles cuidavam das ovelhas quando as ovelhas estavam cansadas, estavam feridas ou estavam doentes. Aqueles pastores, como a gente já viu, salvavam as ovelhas quando elas se perdiam e alguma fera, como um urso faminto, como um leão faminto, procurava comer aquelas ovelhas. E aqueles pastores também, eles conheciam as ovelhas pelo nome de todas elas, e tudo isto aqueles pastores faziam porque eles amavam estas ovelhas. Por isso, Davi, como pastor de ovelhas, podia dizer que o supremo pastor, em ações perfeitas, o Senhor, o supremo pastor, em ações perfeitas, não ações imperfeitas, como ele, que era um dos pastores do Oriente, mas o Senhor, o supremo pastor, o Deus que nós já discorremos aqui, todo suficiente, tá? Em ações perfeitas, esse Deus era o seu pastor. E quando Davi dizia, o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, olha, da mesma forma que os pastores do Oriente, o Senhor é quem me guarda, é quem cuida de mim. O Senhor é quem provê, da mesma forma que o pastor faz, provendo alimento e água para as suas ovelhas, o Senhor é quem providencia o pão de cada dia que é posto na minha mesa.
é quem provê a prosperidade dos meus negócios, é quem provê sabedoria para que eu passe no concurso, que eu ainda vou passar ou que eu já passei. É para que é o Senhor que provê a prosperidade do meu negócio, como já falei. É o Senhor que, além disso, Ele cuida, como aqueles pastores faziam, cuidam das ovelhas quando essas ovelhas estão cansadas, feridas e doentes. E da mesma forma, o Senhor cuida de cada um de nós quando nós estamos cansados, quando nós estamos feridos, quando nós estamos doentes. O Senhor é quem salva as ovelhas e o Senhor é quem nos salva e nos dá salvação, não só dos perigos do dia a dia, mas principalmente a salvação eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E o Senhor e os pastores conheciam as ovelhas, todas elas pelo nome, e o Senhor nos conhece da mesma forma, cada um de nós, pelo nosso nome, pela atividade que fazemos, pelos gostos que nós temos. E tudo isso, da mesma forma que aqueles pastores, o Senhor o faz, porque o Senhor nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus nos ama. O Senhor nos conhece porque nos ama. Por isso, Davi, como pastor de ovelhas, podia dizer que o supremo pastor era o seu pastor. O supremo pastor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, porque Ele me guarda, Ele provê, Ele cuida, Ele me salva, Ele me conhece e Ele me ama. Observemos, não é? Observemos que há um tom de confiança nessa janela de confiança todo especial, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Veja, observe que Davi não diz assim: se o Senhor for o meu pastor. Não, ele não diz isso, nada me faltará. Ele também não diz assim: mas se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Não é isso que ele diz. Ou até mesmo também, ele não diz assim: eu espero que o Senhor seja o meu pastor, e se assim for, nada me faltará. Mas Davi aqui, ele vai direto ao assunto. Ele é de uma confiança, de uma convicção fenomenal. Ele é firme, ele não vacila, e ele diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. E nessa noite você também pode dizer a mesma coisa: o Senhor que nós descrevemos, da mesma forma que era Senhor e pastor de Davi, Ele também é o meu Senhor. Assim, queridos, nós temos de cultivar o espírito de confiança em nosso Pai Celestial, confessando individualmente que Ele, Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Eu Sou, o Deus Vivo, Ele é individualmente o seu pastor. Como dizia Davi, o Senhor é o meu pastor, Ele é o pastor para mim. Ele me individualiza, Ele vai dentre os grãos de areia e me pinça, me tira, me elege, me traz para junto dele, me ama, me ensina a sua palavra, se revela a mim das mais variadas formas. Ele cuida de mim, Ele me guarda, Ele me protege, porque o Senhor é o meu pastor. Eu tenho convicção disso, eu ando assim na minha vida, ainda que o tempo esteja fechado, que a tempestade venha, mas o Senhor, Ele é o meu pastor. Observe que ele diz assim: o Senhor é. As palavras estão, portanto, no tempo presente, né? O Senhor é o meu pastor.
Portanto, cheias de uma íntima convicção da real presença de Deus na sua vida, como deve ser essa convicção que faz com que nós caminhemos no dia a dia, a cada instante, crendo que este Senhor é o nosso pastor. Spurgeon complementa essa frase, né? O Senhor é o meu pastor, dizendo o seguinte: a mais doce palavra dessa frase, a mais doce palavra desta frase é o monossílabo meu. O Senhor é meu. É claro que é do seu vizinho também, é claro que é do seu irmão que está aqui, mas o é individualmente. Ele trata pessoalmente, como você pode dizer: eu conheço o pastor Rinaldo é o meu amigo, é o meu vizinho, é o meu pastor na igreja presbiteriana Renascer. É isso que Davi está querendo dizer, em outras palavras, e é isso que Spurgeon nos diz aqui. A mais doce palavra desta frase é o monossílabo meu. Davi não diz, o Senhor é o pastor do mundo em geral e apacenta a multidão como o seu rebanho. Mas aqui Davi afirma categoricamente que o Senhor é o meu pastor. Se ele não é o pastor de mais ninguém, se o mundo aí fora não quer nada com Deus, eu quero. Por quê? Porque ele é o pastor para mim, é o meu pastor, ele cuida de mim, ele me guarda, ele caminha comigo, ele está comigo, ele não me abandona. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E o texto continua, e a gente caminhando para o final, dada, né, a riqueza desse verso, veja que não dá para fazer, né, de forma nenhuma, foi assim que Deus direcionou, usando os 6 versos do Salmo 23. Nós vimos a janela da suficiência, nós vimos a janela da confiança, e agora a gente termina: o Senhor é o meu pastor. E Davi termina dizendo: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui nós temos a terceira janela do verso 1 do Salmo 23. A janela da provisão do Senhor. Nada me faltará. Não me faltará porque eu sou inteligente, não me faltará porque eu sou um bom comerciante, não me faltará porque eu sou um bom engenheiro, não me faltará porque eu sou um bom arquiteto, não me faltará porque eu sou um bom pastor, não me faltará porque eu sou um bom estudante, não me faltará porque eu sou um bom cientista, não me faltará porque a minha fábrica é a mais moderna de todas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque tudo vem dEle. O Senhor, queridos, é o Senhor da provisão, é a janela da provisão que se abre para nós nesta noite. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, dizia Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deve orar você nesta noite também. O Senhor, nosso pastor, nos convida assim, meus queridos irmãos, a transcendermos, a sermos elevados acima dos nossos medos, acima das nossas necessidades. O Senhor nos convida, com este nada nos faltará, a dependermos única e exclusivamente dEle, porque tudo provém, a provisão vem desse Senhor, pois conforme a sua soberania, Ele nos manda, Ele nos abençoa, Ele nos envia estas provisões, e como dizia bem Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque vem do Senhor e não de mim mesmo. Davi, entre outros salmos, reconheceu que possuía necessidades. Você pode dizer, pastor, mas Davi era rei.
né? Davi, como bem disse você, foi o maior, foi o melhor rei de Israel. Fez o seu sucessor, o seu filho Salomão. A riqueza era imensa, por isso que Davi, no final de sua vida, ele podia dizer: o Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Mas Davi, em outros salmos, ele reconheceu a sua necessidade e que a sua provisão vinha do Senhor, como por exemplo no Salmo 40, verso 17. Olha o que é que Davi diz aqui: eu sou pobre e necessitado, porém, como eu gosto desses poréns nas Sagradas Escrituras, né? Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Você pode ter chegado aqui mais ou menos nessa situação de Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na época da pobreza, da dificuldade, na época em que morava Davi fugindo de Saul, dormindo nos desertos e nas cavernas da vida, ainda que na pobreza, na dificuldade, na necessidade, no perigo de ser morto a qualquer hora, procuravam Davi por tudo que era canto. O serviço secreto de Saul não cansava, porque Saul dizia: eu quero ver Davi morto. Mas Davi, no Salmo 40, verso 17, diz: eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. E aí ele complementa: tu és, Senhor, o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somos chamados a entregar os nossos cuidados e as nossas preocupações ao bom pastor. Quer sejam esses cuidados e estas preocupações de ordem material, de ordem emocional ou de ordem espiritual. Eu podia ir muito longe. Eu fiz um grande amigo aqui em Campina Grande. Um grande amigo e irmão. Embora mais jovem do que eu, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na mesma organização. Ele foi contratado por mim, nós já éramos amigos antes e essa amizade se aprofundou. Quando me aposento, venho para os novos desafios aqui na cidade, ele me estendeu a mão, se associou a mim e os primeiros empreendimentos que eu fiz foi com ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é aquele que provê as nossas necessidades materiais, emocionais ou espirituais. E materiais aqui nós podemos colocar como necessidades de saúde. E Breno Moza, meu grande amigo, meu parceiro, meu irmão em Cristo, foi membro da Igreja Presbiteriana Zona Sul, hoje é membro da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Breno passou por maus momentos. A Covid o pegou, e embora a sua esposa Juliana fosse uma excelente médica, inclusive costumo dizer que Juliana, ela transcende o papel de médica. Juliana é uma verdadeira cientista na área da medicina, em especial na área de nefrologia, da qual é especialista. E Juliana tomou todos os cuidados, fez o que podia, o que não podia, e não houve jeito. Passados alguns dias, Breno teve que ir para o trauma. E no trauma, a sua situação se agravou e foram 21 dias de internação. Houve momentos, dito por eles mesmos, em que a equipe médica olhava, balançava a cabeça e dizia: nós não temos mais o que fazer. Orem a Deus.
E a igreja, nós oramos, clamamos, pedimos ao Senhor que tivesse misericórdia daquele pai de família linda, Breno, Juliano e três rapazes, né? Um garotinho, um adolescente e já um rapaz caminhando para o final do curso de medicina. Senhor, tem misericórdia de Breno, tenhas misericórdia. Queridos, e o Senhor proveu que Breno saísse quase de uma situação extrema, e talvez o fosse para a medicina, como costumamos dizer no linguajar popular, quase que saiu de um estado em que estava desenganado pela ciência médica, e hoje louva ao Senhor, canta ao Senhor, deve estar se recuperando em casa. Essa semana ele falou comigo, né, pelo WhatsApp, que ainda não está conseguindo se comunicar plenamente com todos os seus amigos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, física, emocional ou espiritualmente. Sim, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele abre essa janela de provisão também para as nossas necessidades emocionais, psíquicas e até mesmo afetivas. O mesmo salmista Davi, ele diz no Salmo 55, verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados. A palavra cuidados aqui significa confia as tuas preocupações, confia as preocupações que estás hoje para amanhã. Tem gente que vem à igreja e já está pensando nas preocupações da segunda-feira. A gente está aqui pregando e o irmão, infelizmente, está com a mente no amanhã, na segunda-feira, nas preocupações, nos problemas, naquilo que tem lhe tirado o sono. Davi podia dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele é a janela de provisão para a minha vida. Ele é suficiente para mim. Confia os teus cuidados ao Senhor. Finalmente, eu gostaria, caminhando para terminar, dizer a você que quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente pode desdobrar essa expressão, nada me faltará, apontando para algumas coisas onde nós encontramos o Senhor. A despeito do que passamos, esse nada nos faltará, nos mostra que o Senhor há de nos dar descanso, o Senhor há de nos dar refrigério, o Senhor há de ter misericórdia das nossas vidas, o Senhor há de restaurar a nossa situação espiritual, o Senhor há de nos dar direção, o Senhor é quem há de nos dar as nossas vitórias, os nossos triunfos, o Senhor é quem transborda as nossas vidas de bênção, o Senhor é quem nos dá confiança para o futuro, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem me dá segurança eterna, porque eu creio, e Ele se revelou a mim através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, e Ele me dá segurança eterna nesta vida. Mas se a morte bater a minha vida, não foi a morte que bateu a minha vida, foi o Senhor que me chamou. Por isso eu tenho segurança eterna, quer seja nesta vida, quer seja na morte, na prosperidade ou na adversidade, no tempo presente ou na eternidade. Eu sou o bom pastor, nos diz o Senhor lá em João capítulo 10. E esse bom pastor era o pastor que tinha 100 ovelhas. E um dia uma dessas ovelhas se perdeu. Uma dessas ovelhas saiu de junto do rebanho. E quando o pastor contou, uma a uma, faltava a 100ª ovelha. Aprove ao Senhor e buscar esta ovelha, procurar esta ovelha, ir atrás desta ovelha e trazer esta ovelha de volta para o aprisco. O Senhor é o meu pastor
nada me faltará. O Senhor é o teu pastor, nada há de te faltar. Dado que o Senhor, Ele é a tua suficiência, o Senhor é a tua confiança, o Senhor é a tua provisão. Que esse Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite. Nos coloquemos de pé, vamos orar, e em seguida impetrarmos a bênção apostólica, encerrando o culto desta noite. Mais uma aguinha. Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso Senhor e nada nos faltará. Nos faltará porque nós temos a Ti. Pode nos faltar tudo, Senhor, mas só o fato de termos a Ti nos é suficiente. Obrigado por esta janela que nos ensinaste nesta noite. Obrigado, Senhor, também porque Tu colocaste em nossos corações a confiança em Ti. Confiança em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Confiança de que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, porque o amanhã não pertence a nós. Tudo que há de acontecer amanhã provirá, Senhor, será providenciado por Ti, porque de Ti, Senhor, é que vem todas as coisas que são suficientes para o atendimento das nossas necessidades. Obrigado porque voltamos à Tua casa. Obrigado porque estamos aqui Te adorando, estamos aqui Te louvando, estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo alimentados por Ti. Sim, Senhor, muito, muito obrigado. Agora nos conceda àqueles que vieram à igreja e conceda aos irmãos que se encontram em casa, assistindo pelas mídias digitais, conceda a todos nós uma noite de paz e uma semana, Senhor, abençoadíssima, na convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Pai, aumente, nos conceda a graça da fé, pois eu te oro no nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, igreja. Uma boa semana para todos. Que Deus abençoe as suas vidas. Uma boa noite.